Graça e paz, queridos, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês novamente e de podermos juntos caminhar mais um pouco para aprender sobre a palavra de Deus. A gente aqui está iniciando mais um momento de transmissão ao vivo, que depois vai ficar gravado aí para quem mais quiser assistir, e pode ser que você seja uma dessas pessoas que está assistindo agora. É natural que logo no início do vídeo a gente queira saber um pouco do que vai acontecer para ver se a gente se anima, não é? Se interessa em continuar assistindo. Quero dizer para você que vai assistir depois que neste momento, nesta noite, nesse período de gravação, né, de transmissão, nós vamos pensar sobre alguns personagens bíblicos que estão envolvidos nesse milagre, que é o milagre que avaliaremos hoje, estudaremos hoje, e que esses personagens ensinam algo para a gente. Cada passo que eles deram, tudo o que acontece nesse texto, ensina algo para a gente. E se você quer aprender um pouco mais sobre o amor, sobre o empenho, sobre a fé, então fique com a gente um pouco mais e aprenda um pouco mais sobre a palavra de Deus. Tenho certeza que você não vai perder esse período que você vai ficar assistindo, porque vai fazer com que você cresça na presença do Senhor. Sejam muito bem-vindos, todos que estão chegando para esse momento de transmissão ao vivo. Que Deus abençoe a todos. Queridos, nós temos essa alegria, esse presente dado por Deus de conseguirmos separar um espaço do tempo para a gente pensar biblicamente, a gente meditar, não é? E há tantas pessoas que jogam fora o tempo que tem, e nesse período de isolamento mesmo, há muitas pessoas querendo ocupar o tempo com coisas que não têm tanta serventia, aquilo que não vai ajudar muito. E a gente aqui está com aquilo que há de mais especial, que é meditar, aprender sobre o Senhor, compreender melhor sua palavra. E eu peço que você, em nome de Jesus, abra o seu coração para que a gente continue assim, continue pensando, meditando na palavra de Deus. E que nesta noite, assim como nós temos feito em todas as outras, que você abra o coração para o Senhor, peça a Deus para falar a você, aplicar no seu coração a palavra. Então, convido cada um de vocês a fecharem os olhos agora para a gente orar, pedindo que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos guie durante este momento de reflexão bíblica. Tá bom? Então, venha comigo, ore comigo ao Senhor neste momento. Vamos orar juntos. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais este momento, um momento tão especial, Deus, um momento de reflexão bíblica. Pai, que o nosso coração esteja aberto, que esteja receptivo para ouvir e guardar o conhecimento que ouviremos sobre a Tua Palavra. Ó Deus, ensina a cada um de nós. Este período só faz sentido se o Senhor falar com a gente. Então, que o Senhor fale, que o Senhor ensine a cada um de nós e que, para a honra e glória do Teu nome, ao final nós tenhamos um coração feliz porque fomos ensinados, ministrados pelo Senhor. Fale, ó Deus, a cada um de nós, abençoe cada família que neste momento está reunida acompanhando este período de reflexão. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Vou colocar aqui o texto da nossa reflexão desta noite, o texto e também o tema, não é? E como você sabe, a gente está nesse período, nesse ciclo de reflexões bíblicas sobre os milagres de Jesus. Milagres que foram feitos pelo Senhor com o poder maravilhoso dele, aquele poder divino, transformador, e que em cada cena dessa teve um alvo, não é? Teve alguém que foi o alvo daquele milagre, que mudou, passou por uma mudança de vida, e cada história de vida dessa também precisa ser analisada. E eu quero pensar com vocês nesta noite, nessa que é a reflexão sobre a cura daquele paralítico, não é? Que precisou ser levado pelos amigos à presença de Jesus. E a gente vai analisar esta noite esse empenho desses amigos, o amor dos amigos e a fé dos amigos. A fé não era apenas do paralítico, mas também dos amigos que estavam com ele ali e que ajudaram
aquele homem a chegar aos pés de Jesus. Então, convido você a abrir a palavra do Senhor no texto da nossa reflexão desta noite. Lucas capítulo 5, do verso 17 ao verso 26, tá bom? Então, abra aí a palavra do Senhor, Lucas capítulo 5, versos 17 a 26. E ao abrir a palavra do Senhor, que você permaneça com ela aberta para que a gente possa voltar e analisar os versículos que a gente precisa analisar. E a gente vai caminhar dentro da lógica desse texto durante todo esse período de reflexão, tá bom? Então vamos lá. Lucas capítulo 5, verso 17 a 26, diz assim: Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Então, aqui a gente tem mais esse texto que traz para a gente um retrato maravilhoso, um retrato da ação de Deus, mudando contextos. Aqui a gente olha e percebe que havia um problema acometendo a vida daquele homem, era paralítico, e com toda certeza, tudo o que vinha junto com a paralisia estava também afetando o coração, afetando a mente dele. Até para que pudesse chegar próximo a Jesus, ele precisou de ajuda. Então, o fato de ser paralítico, com certeza, era algo que fazia com que ele dependesse e muito de outras pessoas. E ali naquele momento em que os amigos levam ele para colocá-lo junto a Jesus, a gente vê que há uma preocupação, um interesse muito grande no coração daqueles amigos de fazerem algo por aquele paralítico. A gente viu ontem, quando a gente refletia sobre o texto em que Jesus curou a vida daquele servo do centurião, que o centurião também foi alguém que estava ali tomado por aquele interesse de ajudar, estava tomado por amor, querendo fazer algo pela vida daquele servo dele. E aqui também não é diferente. Os amigos estavam extremamente envolvidos em procurar uma solução para a vida daquele paralítico. Sabiam que Jesus estava ali, que ele curava, que ele transformava todas as situações que chegassem a ele e que ele não deixaria de olhar para a vida daquele homem. Então, tomados por aquela certeza de que Jesus era realmente aquele a dar respostas a eles, a fazer com que eles pudessem ter uma solução, eles vão ao encontro de Jesus. Na vida da gente, por diversas vezes, a gente também pode se encontrar nesse mesmo cenário, não é? Às vezes a gente está tão marcado, tão machucado com alguma coisa que a gente não consegue andar sem ajuda. A gente precisa de ajuda para conseguir se aproximar mais de Deus. Outras vezes,
Nós somos aquelas pessoas que ajudam, somos as pessoas que vão pegar o outro pela mão, vão colocar a carga dele nos ombros e vão ajudar a caminhar. Então eu quero que você pense comigo aqui nesta noite que esse cenário que a gente vê aqui nesse texto, ele se repete ainda hoje. Ainda que nós não vejamos, assim como está no texto, algum paralítico chegar diante de Jesus e vermos a mudança ser feita na hora, aquela cura, aquela transformação física, mas isso acontece ainda hoje, inclusive no coração das pessoas, na mente das pessoas, a transformação espiritual, a transformação física também, porque tantos são curados e transformados pelo Senhor. Então, que o seu coração esteja apegado a essa certeza de que o Senhor continua fazendo as maravilhas dele ainda hoje. E nesse texto, queridos, nós vamos refletir sobre esses personagens que estão nesse milagre, os personagens que compõem o texto, o que está no texto como obstáculo também para o milagre. E eu quero pensar com vocês aqui que qualquer que seja o obstáculo, qualquer que seja o dificultador de uma mudança de vida, qualquer que seja ele, se torna pequeno quando nós temos no coração a certeza de que buscando ao Senhor, buscando a Jesus, nós teremos respostas. Então aqui no texto, apesar de tudo que tinham pela frente de desafio, de problemas, eles sabiam que ao chegar diante de Jesus, eles teriam solução. Ainda hoje, e hoje especialmente, porque vivemos essa época, essa era da nova dispensação, essa realidade depois da primeira vinda de Cristo, já estamos vivendo a realidade do reino de Deus, nós temos a alegria de dizer, ao buscar a Cristo, eu tenho respostas. Então vamos pensar aqui sobre esses personagens que compõem o texto e esses problemas que estavam ali impedindo que eles conseguissem se aproximar de Jesus. Versos 18 a 20 vão dizer o seguinte, eu peço que você volte seus olhos para a palavra do Senhor de novo. Versos 18 a 20. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Aqui a gente vê, nesse primeiro momento, aquilo que marca o empenho daqueles amigos. O empenho dos amigos e o interesse também daquele homem que precisava da cura, não é? Convergiram ali os interesses. Porque, vejam só, havia ali, naquele local, vários desafios a serem vencidos e aqueles homens não olharam para os seus desafios, não olharam para os problemas, eles olharam para o alvo. E o alvo deles era se aproximar, era chegar mais perto de Jesus, era dar a oportunidade ao amigo de estar diante de Jesus. Então, o empenho deles, que é essa marca desse momento, comunica algo muito forte na vida daqueles homens, que era aquela vontade de fazer com que algo acontecesse na vida daquele paralítico. Havia um problema ali, eles tinham conhecimento disso e sabiam qual era a solução ou quem poderia dar a solução. E ali chegaram, viram aquele local repleto de pessoas, Jesus estava numa casa e a casa ali estava tomada por pessoas ao redor, pessoas dentro da casa, aquela multidão, e eles não conseguiam de forma alguma entrar, até porque quando tentavam, aquelas pessoas que ali estavam também tinham interesses. Aquelas pessoas também queriam algo de Jesus, não era apenas ouvir a mensagem, mas era conseguir dele alguma resposta, serem curadas também. Então estavam ali todos querendo a mesma coisa. E o que fez a diferença naquele momento foi a atitude dos amigos. Porque olha só, num lugar em que todo mundo está com o mesmo problema, ou estão com problemas parecidos, e que dentro da necessidade estão em pé de igualdade, que precisam de uma resposta, o que vai fazer a diferença é a perseverança que cada um tem no coração.
é o empenho, é a vontade de ver acontecer. A palavra de Deus fala e muito sobre a perseverança e mostra que nós precisamos manter esse perfil, esse comportamento, qualquer que seja o momento da vida. E aqui a gente olha e vê, eles tentaram entrar na casa, não conseguiram, olharam com toda certeza ao redor, não viram nenhuma possibilidade de conseguirem furar aquela barreira. Só que eles olharam para a situação, o problema, com outro olhar e começaram a investigar saídas para que eles conseguissem se aproximar de Jesus, apesar de tudo. E com aquela perseverança que eles tinham no coração, o empenho deles, eles conseguiram perceber que pela parte superior da casa havia como pegar aquele homem numa maca e descê-lo para que ele ficasse em frente de Jesus, pudesse estar junto a Jesus. E olha só, queridos, que aqui acontece algo maravilhoso. Aquilo que faltou para os outros, a criatividade que faltou para eles, não faltou para os amigos daquele homem. Estavam preocupados com ele e queriam ver aquele encontro. Queriam fazer com que o encontro pudesse ser real. Então, olha só o contexto de tudo que está acontecendo ali, o cenário daquela situação. Um problema que estava posto, Jesus estava ali, havia certeza de que quem chegasse próximo dele poderia ter uma resposta e ter uma cura. E eles, olhando para toda essa possibilidade e olhando para os problemas, disseram: eu não vou, ou nós não vamos parar. Nós já chegamos até aqui e nós vamos buscar uma solução, um meio para que a gente se aproxime mais de Jesus e consiga colocar esse amigo diante dele para que ele seja alvo desse milagre. Então, um passo importante para o milagre na vida da gente. A gente conseguir olhar para as situações que estão à nossa frente e não olhar com um olhar medroso, acomodado. Não olhar para as situações difíceis e pensar, não, elas são difíceis demais, não vai dar certo, eu não vou conseguir vencer. Mas conseguir olhar para essas situações apenas como limitadores mesmo. Mas olhar com aquele olhar de alguém que vai superar. O olhar de alguém que vai conseguir ir além, que vai conseguir fazer com que aquele obstáculo seja superado, vencido. E perceber que o prêmio é muito maior do que o problema. Então, a promessa de que Deus vai nos socorrer, que Jesus irá nos socorrer, ela tem que ser aquilo que deve nortear, governar a nossa mente. Eu não sei como é que você tem conseguido lidar com seus problemas. Olhar para as limitações que você tem no seu dia a dia. E se você tem pensado assim, não, eu já tenho problemas demais, eu não vou conseguir superá-los para me aproximar mais de Jesus. Eu digo para você que, pegando o exemplo desses homens, qualquer que seja o desafio, ele é pequeno demais diante do prêmio que nós temos ao nos aproximarmos de Jesus. Então, não se deixe levar pelos impedimentos. Não se deixe levar por aquilo que te põe medo, aquilo que te põe, que apresenta resistência, que coloca obstáculo diante de você. Consiga ver que é muito melhor continuar perseverante, continuar se empenhando para estar mais perto de Jesus. Perto de Jesus é onde acontecem os milagres. Do lado de Jesus é onde acontecem os milagres. Então não se afaste dele. Não se deixe se afastar. Esteja junto dele. Ainda que você tenha que usar a criatividade para burlar os problemas, ainda que você tenha que subir no telhado, ainda que você tenha que abrir esse telhado e se aproximar dele pelo teto. Mas um jeito existe. E esteja atento a isso. Então essa primeira questão aqui é muito interessante. Eu quero que você pense nela. O empenho daqueles amigos, a perseverança deles, ensina a nós que, de fato, há prêmio para a perseverança. Há prêmio para o empenho. E aqui, quando eles chegam diante de Jesus, conseguem colocar o amigo, né? A gente vê que Jesus olha para eles e vê a fé que eles tinham, a fé que eles estavam exercendo, que é uma outra questão muito interessante. A fé daqueles homens era uma fé que estava ali evidente, estava clara como a luz do dia. E quando a gente percebe essa situação, a gente nota que Jesus olha para eles
destaca que eles estavam demonstrando uma fé muito grande, e ele não questiona, não fala com aquele homem que tinha sido descido, aquele paralítico, para dizer assim, você tem fé? Ele nem pergunta para aquele homem, porque quando a gente avalia todo o contexto, a gente vai perceber que tanto os amigos tinham muita fé, que poderia ser mudada aquela situação, como ele também, porque ele não participaria daquilo se ele não acreditasse. Então, o fato de ser paralítico e de ser carregado até aquele lugar, de chegar lá e ver toda aquela multidão impedindo a chegada, de não ter conseguido entrar, ele estava numa maca, a casa não era uma casa muito grande, então até para manobrar, para que ele conseguisse chegar ali, os amigos carregando em meio àquela multidão, era difícil, mas o texto mostra que ele não retrucou, ele não disse que não dava certo, ele foi com os amigos, ele esteve junto com eles nessa perseverança. E quando eles têm aquela ideia de que pelo teto era uma boa opção, o texto não fala de nenhum protesto dele. Então ele vai também acreditando que de fato aquilo ali daria certo e que era uma solução viável para que ele chegasse mais próximo de Jesus. Então aqui a gente vê aquele outro personagem do texto que é o próprio beneficiário do milagre, que não viu problema, não colocou empecilho, obstáculos maiores para que ele pudesse acompanhar aquele projeto, aquele plano criado pelos amigos. Se ele caísse do teto, antes mesmo de entrar ali na casa, ele poderia ficar numa situação ainda pior. Mas ele acreditou que tudo valia a pena para que ele pudesse se aproximar de Jesus, para que ele pudesse estar mais perto de Jesus. Então, há também nesse cenário esse interesse do paralítico, daquele homem enfermo, de ser mudado, de ser curado. E ele também encara toda aquela situação. Então vejam que tanto do lado dos amigos, como também do lado daquele homem, havia uma preocupação muito grande em quebrar as barreiras, em superar os desafios, para que eles pudessem estar ali, naquele que era o alvo, estar junto de Jesus. Então, quando ele descido, não é, pelos amigos naquela casa, e o texto diz que ele é descido bem na frente de Jesus, e eu fico imaginando naquele momento em que eles estavam fazendo todo colocando em prática esse plano, e aquela poeira do teto, não é, das telhas, caindo em cima de Jesus, das pessoas que estavam ali, e todo mundo deve ter parado e olhado para ver o que estava acontecendo, e vem aquele homem descendo. Jesus olha para eles, olha para aquele homem e fala, não, isso aqui é uma demonstração visível, clara, que tem que ser usada como exemplo. Então, olhando para a vida daqueles homens, Jesus destaca um outro ponto muito curioso, que é a fé deles. E não precisa falar da fé do homem, não é, que desceu, porque ele também estava naquele pacote. Então, a fé é uma parte que não pode faltar. A gente tem que ter na mente e no coração essa certeza de que toda a nossa caminhada cristã tem que ser pautada pela fé. E a fé é a gente acreditar naquilo que foi prometido por Deus, mas que ainda não foi cumprido, mas que foi prometido. E eu peço que você abra a sua palavra em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, no verso 1. Hebreus 11, 1. E eu vou ler para vocês aqui. A gente conhece de cor, mas eu vou ler para que a versão da NVI seja bem... fique aqui como uma versão clara sobre esse tema, não é? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a certeza daquilo que esperamos, porque foi prometido, e a prova das coisas que não vemos. Então, a gente olha para a promessa de Deus e acredita que vai acontecer, apesar de ainda não vermos, de ainda não estarmos enxergando aquilo acontecer. Então, havia ali, pela pregação de Jesus e pelo que eles já tinham escutado sobre Jesus, havia a promessa de cura de quem se aproximasse dele. E a fé ali foi algo que fez a completa diferença, fez com que tudo pudesse ser possível. Ontem, quando meditávamos sobre aquele centurião, a fé dele também foi destacada. Então, queridos, se nós queremos ver a boa mão de Deus agindo em nossas vidas
e gerando, operando milagres, como Deus sempre fez e continua fazendo, nós devemos ter no coração essa fé, a certeza nas promessas de Deus, a certeza de que ainda que nós não estejamos vendo aquelas coisas acontecendo, mas elas acontecerão porque nós cremos que Deus vai fazer a sua promessa ser cumprida. Então, aqui nesse momento, a gente vê mais essa faceta, não é? desse episódio, e a fé daqueles homens sendo destacada, o empenho daquele homem também paralítico, enfermo, sendo destacado, porque ele também participou de tudo aquilo que estava acontecendo. Nos versículos 17, 19, 21 a 24, a gente também vê que ali o texto mostra aqueles bloqueios, né? Quais eram os bloqueios que impediam aqueles homens de se aproximarem de Jesus? Olhando para o nosso país, a gente tem visto, inclusive, que alguns estados e algumas cidades, né, estão tomando algumas providências, alguns provocados pela justiça, inclusive, para criarem, né, bloqueios, para diminuir o trânsito das pessoas nas ruas, para que seja diminuído, não é, essa possibilidade de muito mais gente ficar doente nesse período, doente com a Covid-19. E esses bloqueios, eles têm mesmo essa intenção e estão cumprindo esse propósito de impedir que as pessoas avancem. A gente tem visto esses bloqueios. Outros bloqueios no dia a dia, blitz policial, tudo a gente vê como aquele intuito de criar algum embaraço para que aquele grupo avance. No texto a gente não vê nenhum bloqueio nesse sentido, não é? Como alguma blitz feita para impedir que aqueles homens passassem. Mas há algo parecido, porque a multidão era uma blitz, por assim dizer. Era um bloqueio. E olha que o bloqueio foi muito bem feito, porque eles não conseguiram passar. Havia, além daquele bloqueio, que era o bloqueio natural das pessoas, da multidão, havia também o bloqueio da própria dificuldade, das limitações daquele homem. E até para poder dar uma solução para ele, os amigos teriam que pensar em algo bem engenhoso, como pensaram. Havia também um bloqueio colocado ali, apresentado pelos mestres da lei e pelos fariseus. O texto mostra que eles apareceram, né, chegaram de todos os lugares próximos ali. Vou ler para vocês, peço que vocês voltem os olhos novamente para o texto, verso 17 e versos 21 a 24. Verso 17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar doentes. Versos 21 a 24. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Os fariseus e os mestres da lei estavam ali como mais um obstáculo, mais um problema a ser vencido. O olhar crítico deles, o poder religioso deles para rotular as pessoas, era também um impedimento. Então, todo mundo sabia que naquela casa, lá dentro, inclusive nos melhores lugares, ali na frente, estavam os fariseus e os mestres da lei. Mas nada disso foi suficiente para impedir aqueles homens de prosseguir. O que tem sido o limitador da sua vida, que tem colocado medo no seu coração? Pode ser que a multidão tenha sido esteja sendo esse limitador para você, porque você não consegue lidar muito bem com muitas pessoas que estão querendo a mesma coisa que você e que bloqueiam o seu caminho, seja buscando um milagre de Deus, seja buscando uma solução na vida. Às vezes você chega para ser atendido num local e você vê que tem muita gente, você desiste porque você acha que vai demorar demais.
Então, a multidão tem te impedido. Às vezes você vai para um lugar e chega ali e você olha que há muita gente que aparenta ser ou serem pessoas que vão ter mais vantagem que você, que vão passar na sua frente, que vão ter mais a oferecer e você desiste. Então, a multidão pode estar colocando medo no seu coração. Você pode estar também sofrendo com a falta de criatividade na hora de lidar com os problemas. Quantos problemas a gente enfrenta no nosso dia a dia que requer de nós criatividade? Olha só o que está acontecendo nesse período. Várias empresas profissionais estão tendo que passar pela reformulação, tendo que pensar em estratégias, usar a criatividade para dar solução para esse período, para conseguir trabalhar, para conseguir vender, para conseguir fazer tudo o que precisam. E estão buscando meios mais criativos para vencer essa crise. O que tem acontecido no seu coração que tem impedido você de usar a criatividade de forma melhor? O texto mostra que ali estavam pessoas que conseguiram usar a criatividade de uma forma muito bem. Pegaram, agarraram o que tinham e usaram a criatividade para se aproximar do Senhor. Nós precisamos avaliar o que está acontecendo aí no nosso dia também, que tem dificultado o progresso da gente e que tem bloqueado a nossa criatividade. Quando a gente olha para os fariseus e para os mestres da lei, são pessoas que tinham um peso muito grande na sociedade, que gostavam muito de, com o seu olhar crítico, rotular as pessoas. Pode ser que você também esteja passando por esse tipo de receio, de não se mostrar tanto para que você não seja rotulado, não seja criticado. Mas tudo isso que a gente está pensando aqui, para aqueles homens, foi superado. E o interessante, queridos, é que quando a gente olha para os versículos de 21 a 24, a gente vai perceber que quando aquele homem fura todas essas ondas, né, quebra todas essas barreiras, de forma perseverante, com fé, se aproxima de Jesus, Jesus olha para a fé daqueles amigos, olha para aquele homem e diz: os seus pecados estão perdoados. Com certeza, para a mente dos amigos, para a mente dele, não foi a resposta que ele tanto esperava, não é? Porque logo que eles chegaram ali, a ideia era qual? Era de terem uma cura, de verem aquele amigo sair dali curado. Mas Jesus olha para ele e diz: os seus pecados estão perdoados. Num primeiro momento, aquela palavra não serviu como um alento para a vida deles, não serviu como um animador, né? Algo que pudesse gerar alegria neles, porque não tinham pensado na profundidade daquela palavra. Os pecados perdoados nos fazem chegar mais perto do Senhor, nos fazem ver o caminho aberto para os milagres. Aqui há uma palavra pedagógica de Jesus que a gente vai ver daqui a pouco também, que ela se completa com o que é dito pelos fariseus. Jesus sabia o que ia acontecer ali e ele usa esse cenário para ensinar. Então, quando Jesus olha para aquele homem e diz: os seus pecados estão perdoados, Jesus está dizendo: olha, não há como você ser curado de forma completa, espiritualmente, fisicamente, se os seus pecados não forem perdoados. Então, se aproximar de Jesus e querer ser abençoado por Ele, tem que carregar junto também essa necessidade pelo perdão, pela transformação. Então, se você ainda não conhece a Cristo, se você não sabe o tanto de transformação que pode acontecer na sua vida ao se aproximar dele, saiba que o perdão de pecados é a primeira delas. Porque quando nós nos aproximamos de Cristo e entendemos que precisamos dele, e recebemos ele no nosso coração, há essa mudança, o perdão de pecados, há uma transformação, algo que abre a porta para que todas as outras coisas aconteçam. E aquele homem ali foi procurando uma cura física, mas ele recebeu primeiro uma cura espiritual. E é tão interessante que a gente olha que o texto, Lucas fala sobre os amigos, né? Não menciona, como eu falei há pouco, a fé daquele homem, mas porque a fé dele já estava implícita em todo o procedimento, que Jesus não perdoaria o pecado ou os pecados daquele homem se ele não tivesse demonstrando fé. Então a fé dele era uma fé genuína também. E Jesus disse: olha, você está com seus pecados estão perdoados.
o nosso coração, queridos, precisa do perdão do Senhor. O perdão do Senhor gera cura em nós. Uma cura maior do que qualquer outra coisa. E aqui nós vemos esse perdão ser apresentado, ser dado àquele homem. E isso gera no coração dos fariseus, dos mestres da lei, uma comoção. Porque quando eles olham para aquilo, eles pensam, não tem como. Como é que ele pode dizer que vai perdoar os pecados desse homem? O único que pode perdoar pecados é Deus. E eles fazem essa análise, e fazem uma análise correta. O único que pode perdoar pecados é Deus. Mas eles estavam diante de Deus e não tinham entendido isso. E havia ali também uma questão bem interessante, que é a seguinte: havia uma crença entre os rabinos de que um homem só poderia ser curado depois de ser perdoado. Olha só. Pois eles pensavam que toda doença fosse devida ao pecado. Como a gente pode ver em João 9:2, a gente vai até meditar em João 9 nesse período de reflexões, né? Mas em outro dia. Primeiro vem o perdão e depois a cura. Jesus curou o paralítico como demonstração do seu poder para perdoar. Então havia aquele conceito, aquela crença entre os rabinos, que um homem só podia ser curado, de fato, se fosse perdoado, se os seus pecados fossem perdoados. E Jesus lança mão desse conceito, inclusive ali naquele momento. E Jesus primeiro perdoa aquele homem e depois cura. Só que na mente dos rabinos havia aquela ideia, e que era uma ideia certa, porque aqui a gente está falando de Jesus, é Deus, de que só quem poderia perdoar o ser humano para que depois pudesse também curá-lo seria Deus, o poder de Deus, o próprio Deus. E aqui Jesus lança mão dessa ideia, que era bastante difundida também naquele período pelos rabinos, e mostra que ele perdoou ali aquele homem, perdoou os pecados e que também o curaria. Então o primeiro passo foi perdoar aquele homem, perdoar os pecados dele. E depois, quando perdoou, houve aquela comoção toda entre os mestres da lei, entre os fariseus, se questionando. E os comentaristas bíblicos, quando trabalham essa parte, dizem que o rosto, com certeza, deles mudou e a cabeça, balançando, dizendo, não, isso não pode. Fez com que todo mundo percebesse também o que estava acontecendo. E isso já era algo pensado, planejado, com toda certeza, por Cristo, porque ele usou todo o elemento, todo o contexto para ensinar. E depois de ter perdoado aquele homem, ele diz, olha, vocês estão pensando que eu não posso fazer isso, eu não posso perdoar. Mas o que é mais difícil? É dizer, seus pecados estão perdoados, ou é curar esse homem? Então, para que vocês saibam que eu tenho poder tanto para perdoar pecados como para curar, eu vou curar esse homem e vocês verão que realmente vocês estão diante de Deus. Então, quando Jesus cura aquele homem, ali está a demonstração completa de que eles estavam diante daquele que não era apenas um profeta, que não era apenas um pregador, que não era apenas alguém que estava levando comida, fazendo milagres para transformar o problema mais pontual de cada ser humano. Mas ele estava ali para fazer o maior milagre de todos, que era perdoar o pecado do ser humano e conceder vida eterna a cada um deles. Então, queridos, nesse ponto, nesse momento, há uma mudança nesse cenário, que é a de que aquele homem não apenas recebeu uma cura física, mas também uma cura espiritual. E o mais impressionante disso é que Jesus pega um ser humano que entrou carregado, foi levado pelos amigos e com certeza viveu a vida sendo ajudado, sendo carregado pelas pessoas. E quando Jesus cura aquele homem, Jesus faz com que ele tenha restaurada, que seja concedida a ele a dignidade. Porque Jesus mesmo diz, levante-se, pegue o seu leito e ande. Palavras que com certeza mudaram completamente a vida daquele homem. Alguém que entrou carregado, Jesus diz, levante-se, Jesus podia muito bem ter dito, levante-se e ande.
e vá embora. Mas Jesus disse, levante-se, pegue o seu leito, ninguém mais vai precisar carregar o seu leito. Você está curado, você recebeu algo maravilhoso demais e você não vai mais precisar depender de ninguém para te carregar. Então pegue o seu leito e ande. Queridos, o que a gente pode guardar no coração da gente sobre esse momento? A gente pode guardar em nosso coração que os milagres acontecem quando nós estamos próximos a Jesus. Essa é uma lição que deve ficar no nosso coração. Os milagres acontecem quando nós estamos próximos a Jesus. Não fique imaginando que você é daqueles que está acompanhando Jesus de longe, que é um bom espectador e que não se envolve com Jesus, não se aproxima dele e que as coisas vão acontecer na sua vida, que ele vai operar milagres na sua vida. Isso não vai acontecer. Uma outra questão que a gente precisa ter na mente é de que, para que nós nos aproximemos de Jesus, há necessidade de empenho, de persistência, de perseverança. A vida cristã exige de nós essa persistência. A palavra de Deus diz que nós somos provados a todo instante, mas que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, gera perseverança. E que essa perseverança tem ação completa com toda a nossa fé, nos fazendo ser pessoas mais íntegras e perfeitas diante do Senhor. Então, persevere. Não é fácil. Às vezes a gente está muito desanimado para buscar a Deus. A gente está desanimado para ler a palavra, para poder meditar, para fazer um momento de jejum, de oração, mas persista, persevere, porque cada vez mais que a gente perseverar, que a gente se aproximar mais do Senhor, mais perto estaremos dele, inclusive para os milagres, para a intervenção, para o agir de Deus. Eu já falei aqui em outras reflexões que o Senhor nos abençoa a todos os seres humanos na face da terra, com a graça comum dele, que é aquela graça comum que sustenta todas as pessoas, que dá o ar para respirar, que permite que todo mundo trabalhe e tenha o resultado do seu trabalho, que todo mundo veja a chuva, seja abençoado pelos benefícios da chuva, tudo isso. Mas há aquelas bênçãos que são as bênçãos próprias dos filhos de Deus, que só são alcançadas quando nós temos a marca do Senhor, temos os nossos pecados perdoados e estamos próximos do Senhor, vivendo junto a Ele. Então, se aproxime, porque as bênçãos para aqueles que estão próximos a Jesus são muito maiores. E com certeza, milagres de Deus acontecerão na sua vida na medida em que você estiver mais perto dele. E por fim, a gente também percebe, pode aprender isso com o texto, de que o Senhor, quando Ele nos abençoa, quando Ele age em nossas vidas, quando Ele faz com que um milagre aconteça, ou mesmo uma resposta de oração chegue a nós, ainda que não seja caracterizada, carimbada como um milagre, mas é uma resposta de oração, Ele faz também com que a gente consiga caminhar sem que haja a necessidade de sermos carregados para todos os lugares. Ele nos dá autonomia, Ele nos restaura a dignidade para que a gente consiga caminhar melhor. Então, queridos, que nós vejamos como é importante a gente vencer o desafio que seja, a gente demonstrar o empenho, a perseverança, a gente demonstrar a fé, a gente demonstrar o amor na busca pelo Senhor, o amor pelo próximo, para nos aproximarmos mais de Deus e percebermos que há benefícios, que há bênçãos para quem assim se comporta, para quem assim vive a vida. Então que Deus abençoe você, que Deus guarde o seu coração e que você tenha aí muitas coisas boas para contar, para testemunhar sobre essa aproximação, esse contato cada vez mais perto de Jesus, mais próximo do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém? Assim a gente encerra mais este momento de reflexão e a gente amanhã, com a graça do bom Deus, nós estaremos juntos novamente para continuar refletindo na palavra do Senhor. A gente, todas as noites, já faz alguns dias que a gente tem feito aquele momento da pergunta, não é, sobre o que a gente refletiu na noite anterior, e a gente abençoa quem acertou primeiro com um livreto, né? Seja bem-vindo aí, pastor Flávio Índio. É um prazer tê-lo aqui com a gente também, meu querido. E a gente abençoa a pessoa que acertou com um livro.
E eu vou chamar agora Adriano, presbítero Adriano, para que ele faça essa pergunta, tá bom? Deixa eu chamar ele aqui. Graça e paz, meu querido. Boa noite, a graça e a paz a todos. Fique à vontade. Pronto, hoje sai, não é possível que o nosso livreto A não resposta vá agora sair. tem que ser curtinha, né? Não, a resposta curta e fácil. A gente falou com o pastor, o coração dele amoleceu e agora a pergunta vai ser mais fácil, né? Então, eu vou lançar a pergunta aqui, né, para os irmãos. Lembrando, né, oficial da igreja, irmãos que já ganharam, né, deixe para os outros, né? Saindo o livreto hoje, né? Amanhã teremos uma Bíblia, né? Que E foi ofertada pelos irmãos. explicando isso aí só para ficar claro, né? Hoje não é a Bíblia. É. A pergunta é: qual o traço do caráter do centurião foi evidenciado quando ele se sentiu indigno de receber Jesus em sua casa? E aí, Esse é irmãos? fácil. É uma Sim. palavra, viu? Quem anotou a reflexão de ontem, pelo menos os pontos principais, vai acertar rapidinho isso aí. Ele depois não vai poder devolver, não, né? Mas ganhou e agora ele vai levar. Show de bola, Márcio. Márcio Mas acertou, só mas Márcio já tinha acho que ganhado, né? É o mesmo livreto que você já tinha ganhado, Márcio. Ou não? Eu acho que ele foi desse, não foi que ele ganhou? foi. Mas a Irmã Socorro botou logo depois. Ela não viu a resposta, então acho que É, ela dá pra. merece ganhar. Vamos fazer isso, ok. É verdade, ela colocou bem junto com ele. Pronto. O, Mais uma irmã. isso. Olha só, Márcio, você acertou, mas você já tinha acertado em outras também, e você já tinha ganhado o mesmo livreto, né? Beleza, então a gente vai. Socorro acertou também, colocou colado com você, então a gente vai dar o livreto para ela. Socorro, parabéns por você ter acertado. E explicando, né? A pergunta é qual traço do caráter do centurião ficou evidenciado quando ele se sentiu indigno de receber Jesus em sua casa. Indigno. Ele olhou e pensou assim: não, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. E ontem eu falei aqui que o traço do caráter dele que fica evidenciado com esse comportamento sobre a indignidade, ele reconhecendo que era indigno, é a humildade. Né? Então, amém. Márcio já tem Amém. também esse livro. Show de bola, foi. Você comprou daquela época. Beleza. Pronto. Então, Amanhã é a Bíblia. socorro. E amanhã a Bíblia. Amém. É. E Flávio tinha colocado aqui também que tá com saudade de todo mundo. A gente também está com saudade de você, viu, Flávio? Flávio é o nosso maestro, é quem acompanha o Ministério de Louvor da igreja, quem dá lá o suporte técnico, né, pra gente. A gente também está com saudade de você. Amém. Amém. Show de bola. Então, a gente já está no fim, né? Vamos orar. Eu peço que Adriano ore. Agradeço aí pela vida de Thalita, né? Completando mais um ano de vida hoje. Hoje fiz um bolo para ela. E Cadê o bolo? Cadê o bolo? Vou mostrar o bolo. tem que botar uma foto. A gente tirou uma foto dele. Jogar lá no grupo da igreja. Fiz um bolo para ela. A gente cantou os parabéns para ela aqui. Agora orar, né? Vamos. E orar, continuar orando também pela vida da família do pastor Ronaldo Lidório, né? A vida dele, da esposa, da filha. E pelo que ele falou, também a mãe dele está com a Covid, né? Mas está assintomática. Orar pela família dele, né? Que está enfrentando esse problema. Pela Manuela também. E Certo. olha aí.
Está tremendo. Ore, meu querido, por favor. Oremos, então. Pai bendito, Pai amado, nós queremos, ó Deus, primeiramente, ó Pai, te agradecer, ó Pai. Te agradecer por tudo que és, ó Pai. É Por tudo, ó verdade. Deus, que tens feito, ó Deus, nas nossas vidas, ó Pai. Nós que estávamos condenados, ó Pai, à morte eterna, mas Tu nos amaste primeiro, ó Deus. Tu nos deste o Teu Filho, ó Deus, para que, através do Seu sacrifício, um sacrifício único, ó Pai, todos os nossos pecados fossem perdoados, ó Deus. E através do Seu sangue derramado na cruz, ó Pai, nós temos vida e vida em abundância, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque não merecíamos nada, ó Deus, e Tu nos deste, ó Deus, o bem principal, que é a vida eterna ao Teu lado, ó Pai. Ó Deus, nós queremos Te agradecer, ó Pai, pela vida de Thalita, ó Deus, que o Senhor derrame bênçãos, ó Pai, sobre a vida dela, a família dela, ó Deus. Ela, Pai, que auxilia, ó Deus, a cada instante, ó Pai, o ministério do nosso pastor, ó Deus. Que o Senhor sustente também, ó Pai, a vida dessa família, ó Deus. Que nada lhes falte, Pai, nada do que seja, ó Deus, necessário para o crescimento deles, ó Pai, para a união, ó Deus, a comunhão dessa família, ó Deus, tenha falta, Pai. Abençoe a sua saúde, ó Deus. Abençoe, ó Deus, o seu trabalho, que ela possa logo, ó Deus, estar desempenhando, ó Deus, aquela função, ó Pai, pela qual ela estudou, ó Deus. Verdade. Nós te pedimos isso, Pai. Já agradecidos, porque sabemos que Tu tens o melhor para os Teus filhos, ó Deus. Amém, Jesus. Pai amado, também te pedimos, ó Deus, pela vida de Ronaldo Lidora, ó Pai, da sua esposa, mãe, ó Pai, que estão passando por esse momento, Pai, com essa doença, Pai, que não seja algo que venha, ó Deus, a causar maiores danos, ó Pai, e que logo, logo eles possam estar com a sua saúde restaurada, dando glórias ao Senhor, ó Pai, por tudo que fez e por tudo que fará na vida deles, ó Pai. Verdade. Ó Deus, nós também te pedimos, ó Deus, pelo nosso país, ó Pai. Que o Senhor abençoe os nossos governantes, ó Pai, nas 3 esferas, ó Deus, municipal, estadual e federal, Pai, dando-lhes sabedoria, ó Pai. Que o povo, ó Pai, possa ter a sua vida aliviada dos problemas, ó Pai, através de posicionamentos, através de decisões sábias, ó Pai, debaixo da Tua vontade, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de estarmos, ó Pai, aprendendo mais de Ti, ó Deus. Que nós tenhamos a sabedoria para colocar tudo isso em prática, ó Deus. Te pedimos também, ó Deus, que abençoe esses irmãos, essas pessoas que estão lá, trabalhando, ó Deus, na linha de frente, ó Deus, no combate a essa pandemia, ó Pai. Que esteja, ó Deus, livrando também esses irmãos dessa doença maligna, Pai. Ó Deus, muito obrigado por tudo, ó Deus, que Tu tem nos dado, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque nada tem nos faltado, ó Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que Tu está no controle de todas as coisas. Verdade. Te pedimos, ó Deus, que nos dê uma noite tranquila, Pai, debaixo da Tua paz, debaixo da Tua proteção. E que amanhã, ó Deus, estejamos com os nossos corações alegres, dispostos, ó Pai, a ouvir mais de Ti, ó Deus. É isso que nós pedimos, já agradecidos. Em nome de Jesus, amém. 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 Bênção, meu querido. Deus abençoe você. Deus guarde a sua vida e sua família em nome de Jesus. Amém. E o pessoal revendo aí a live para que amanhã a pergunta vai ser mais difícil. Amanhã a Bíblia aí, a resposta vai ser a resposta daquela. A resposta vai ser 10 linhas de resposta para poder. Para levar a Bíblia. Amém. Bênção. Amém. Valeu, meu Boa querido. noite a todos, a paz. A paz. Queridos, a gente já está encerrando, né, esse momento de reflexão. A gente já encerrou, a gente está encerrando agora a live. Eu quero, nesse momento, né, fazer um pedido a vocês. Se você está assistindo agora, seja agora aqui quem está participando da live, ou mesmo quem vai assistir depois a gravação, e ainda não conhece o canal da igreja, ou não fez
a sua inscrição, faça a inscrição no canal da igreja. Curta lá os vídeos que você for assistindo. A gente tem como monitorar, não é, como é que está sendo o volume. E isso faz o canal ficar mais bem visto, ele aparecer melhor e mais também nas buscas. E você indique também, passe para alguém. A gente está com o projeto de alcançarmos aí 1.000 inscritos nesse canal. E a gente já conseguiu, nesses últimos 2 dias, mais de 150 pessoas já se inscreveram. Então, se inscreva, divulgue, e para que a gente consiga alcançar esses 1.000 inscritos e que a gente consiga ter aí desbloqueadas, né, outras ferramentas para a gente. Então, faça isso, se inscreva, divulgue, e a palavra de Deus vai chegar em muitos outros lares e vai alcançar muitas outras pessoas. Tá bom? Olha aí, Cecília, 207, né? Bênção. Tia Lúcia, minha tia, seja bem-vinda, tia. Prazer tê-la com a gente também, viu? Seja muito bem-vinda. Deus abençoe a senhora, sua casa. É um prazer tê-la com a gente nessa transmissão. Amém, queridos. Que Deus abençoe a todos. A gente se vê amanhã com a graça do bom Deus. E às 20 horas a gente vai refletir sobre mais um tema dos milagres de Jesus. E também vamos fazer ao final o sorteio da Bíblia. Então, pense aí, se for precisar rever a live, reveja, assista de novo o vídeo, para você ficar ciente do que vai ser da resposta para amanhã, porque amanhã a gente vai perguntar algo um pouco mais profundo aí para a Bíblia ser levada. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima noite, em nome de Jesus. Até amanhã.